Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no As da Mente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e vamos começar aqui com algumas perguntas iniciais, igual terapia. Você já pegou se pensando coisas tipo: eu faria de tudo pra salvar o meu relacionamento? Até que ponto cada pessoa justifica se perder de si mesmo para salvar uma relação? Muitas pessoas acreditam que mudar, se moldar ao outro e abrir mão da própria identidade é uma prova de amor. Mas será que isso é realmente saudável? Hoje nós vamos falar aqui sobre o que acontece quando um relacionamento deixa de ser espaço de crescimento e se torna uma prisão emocional. Vamos refletir sobre o amor, o apego e até que ponto vale a pena lutar por alguém sem se perder no processo. Fica comigo até o final desse conteúdo porque hoje essa conversa pode mudar a forma como você enxerga as suas relações românticas. Nesta frase, eu faria de tudo para recuperar o meu relacionamento, ela pode até parecer de primeira vista uma declaração bastante romântica, uma baita prova de amor incondicional e dedicação. No entanto, quando analisada de maneira crítica, ela nos mostra um padrão perigoso de autossacrifício e perda de identidade em nome de uma relação que, por algum motivo, já se encontra fragilizada. A ideia de que o indivíduo deve modificar-se completamente, adaptar-se às exigências do outro e anular aspectos essenciais de sua personalidade para manter ao seu lado alguém que ela deseja de fato que esteja lá, não é apenas prejudicial para a autoestima, mas também sustenta um modelo relacional baseado em desequilíbrio e dependência emocional. O desejo de manter um relacionamento a qualquer custo geralmente está enraizado em medos profundos, inseguranças que vão além da própria relação. O ser humano, por natureza, busca vínculos afetivos como forma de preencher lacunas existenciais e construir um sentido de pertencimento. No entanto, cada pessoa, quando essa necessidade se sobrepõe à própria individualidade, o relacionamento deixa de ser uma fonte de crescimento e se torna uma prisão emocional. A pergunta que surge então é: até que ponto o amor pode justificar a renúncia de quem se é? Em que momento o desejo de manter o outro ao seu lado se torna um mecanismo de autopunição e negação da própria essência? Do ponto de vista psicológico, a disposição de fazer de tudo para recuperar um relacionamento muitas vezes está associada a padrões de apego disfuncionais desenvolvidos ao longo da vida. Pessoas com um apego ansioso tendem a ter um medo exacerbado do abandono e, por isso, então, estão dispostas a se moldar ao parceiro que elas estão naquele momento, na tentativa de evitar esta perda. Essa dinâmica, entretanto, cria um ciclo vicioso. Pensa aqui comigo. Quanto mais a pessoa se anula, mais ela reforça a ideia de que seu valor está condicionado à aceitação do outro, aquele relacionamento, e menos ela consegue sustentar uma identidade própria. Isso pode levar a um estado de esgotamento emocional, onde a pessoa já não sabe diferenciar seus próprios desejos das expectativas do próprio parceiro. Além do apego ansioso, questões existenciais também permeiam essa problemática. O ser humano busca constantemente um propósito para a sua existência e muitas vezes projeta essa necessidade no relacionamento amoroso. Se você já passou por isso, deixa um comentário aqui para eu saber como que foi essa sua experiência, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas que vão aparecer nesse conteúdo já passou por experiências parecidas. Há uma idealização dessa relação amorosa como a única fonte de felicidade e estabilidade emocional, financeira, relacional.
como se o sentido da vida estivesse condicionado à presença do outro. Essa visão bastante romantizada, alimentada por narrativas culturais e midiáticas, ignora a complexidade do indivíduo e da sua capacidade de ser pleno fora de um relacionamento. Você não precisa de um relacionamento amoroso para se sentir uma pessoa completa, satisfeita, realizada. Desta forma, a disposição de fazer de tudo pela relação pode ser, na verdade, um reflexo da dificuldade de lidar com esse vazio existencial que surge na ausência do outro. Na verdade, não que surge na ausência do outro, ela é mais vista, ela é mais percebida na ausência desse outro. E não se preocupe aqui com o termo apego ansioso. Eu nunca expliquei isso no canal até agora, mas eu estou preparando conteúdos especiais separados para falar de cada tipo de apego. Verifica se você está inscrito aqui no Acidamente para não perder esse bate-papo que vai aparecer daqui a pouquinho para vocês aqui no canal. Outro aspecto crucial a ser analisado é a assimetria que essa postura pode gerar dentro da relação. Relações saudáveis, pessoa bonita, pressupõem reciprocidade, respeito e crescimento mútuo. Quando um dos parceiros se vê obrigado, impelido a mudar para manter a relação ativa, a estrutura relacional se torna bastante desigual, estabelecendo um padrão onde um exerce controle, ainda que sutil, bastante subjetivo, e o outro se submete. Essa dinâmica pode evoluir para diversas formas de abuso emocional, onde a pessoa que, entre aspas, faz de tudo para manter essa relação, perde gradualmente sua autonomia e passa a viver em função da validação do parceiro. E com o tempo, essa submissão pode resultar em um profundo sentimento de frustração e ressentimento, porque a renúncia da própria essência nunca conduz à felicidade genuína. E se você está comigo aqui no Acidamente há mais tempo, certamente esse aprendizado você já levou de algum outro conteúdo aqui anterior. Então é importante questionar qual é o preço de se manter em um relacionamento que exige a renúncia de si, mesmo que aos poucos, mesmo que para você não faça tanta diferença assim. Em uma perspectiva existencialista, a autenticidade é um dos pilares fundamentais da realização humana. Filósofos como Sartre, Simone de Beauvoir destacam a importância de viver de acordo com a própria essência, assumindo a responsabilidade pela própria existência. Quando alguém se adapta, se encaixa excessivamente para manter um parceiro, uma parceira, está, de certa forma, fugindo dessa responsabilidade e delegando ao outro o poder sobre a sua própria identidade. O amor verdadeiro não deve ser uma prisão, mas um espaço onde essas duas individualidades, ou mais individualidades também, né, dependendo do tipo, da configuração de relacionamento, elas coexistem sem que uma precisa se sobrepor à outra. O amor saudável não é um contrato de submissão, nem um espaço de sacrifício unilateral. Ele não exige que alguém se desfaça de si mesmo para poder caber num molde de vida do outro. Nem que a relação seja mantida a custas de dor e anulação pessoal. Amar não é um jogo de perdas. Parece até óbvio dizer isso, mas às vezes eu tenho a impressão que esse óbvio é bastante esquecido, bastante diminuído. Mas é um espaço onde duas individualidades coexistem sem medo de ser quem são. O amor verdadeiro não aprisiona, não impõe silêncios forçados, não exige renúncias absolutas. Ele não se alimenta de medo, mas de liberdade, porque só na liberdade o amor pode florescer. Um relacionamento saudável não é medido pelo esforço de um para manter o outro ali, mas pelo desejo mútuo de construir algo em conjunto, sem que nenhum dos dois se perca nesse processo. Nele há respeito, reciprocidade, há espaço para crescer, sem que isso ameace a conexão. Existe compreensão de que o outro é um indivíduo completo antes mesmo da relação existir e que assim deve continuar a ser.
Ninguém deveria precisar diminuir-se para caber no amor do outro. Do contrário, o amor deve ser aqui um espaço onde ambos se expandem mutuamente, um ajuda o outro a crescer e, por que não, também a se perceber, se identificar, se jogar, se projetar nesse mundo. O medo do abandono muitas vezes leva a pessoa a acreditar que precisa se moldar ao desejo do outro, à perspectiva, ao mundo do outro, como se a permanência da relação dependesse unicamente de sua capacidade de transformar-se para atender expectativas externas. Mas o amor não é uma barganha onde se negocia a própria identidade. Se um relacionamento exige mudanças que anulam quem você é realmente de fato, então não é amor, mas um ciclo de dependência disfarçado de afeto. O amor saudável não sobrevive de imposições. Ele nasce do desejo genuíno de estar com o outro, exatamente como ele é. Nesse sentido, cara pessoa, o amadurecimento emocional exige uma mudança de perspectiva. Em vez de perguntar: o que eu posso fazer para não perder essa pessoa? Talvez seja mais adequado questionar: esse relacionamento permite que eu expresse de forma autêntica quem eu sou de fato? É possível ter o eu e essa relação ao mesmo tempo? Se a resposta for negativa, insistir em uma relação que exige transformação forçada significa prolongar um sofrimento que, no fundo, não levará a uma conexão genuína. Estar em um relacionamento não deve significar a negação da individualidade. Inclusive, esse é um dos principais focos de problema de relacionamento a longo prazo. Mas sim, um espaço de compartilhamento, onde ambas as partes crescem juntas, respeitando os limites e singularidades do outro. Qual que é a dificuldade de perceber isso? Muitas vezes, a dificuldade de aceitar o fim de um relacionamento vem da crença de que o outro é insubstituível, ou de que a separação representa um fracasso pessoal, ou de que você não vai encontrar alguém tão interessante assim. No entanto, encerrar uma relação que já não permite crescimento pode ser um ato de coragem e de amor para você mesmo. A solidão, embora bastante temida, pode ser um espaço fértil de redescoberta de si mesmo para o resgate da própria identidade e para a construção de um sentido de vida que não dependa única e exclusivamente de um vínculo amoroso. Portanto, a verdadeira questão que deveria ser feita não é o que eu posso fazer para manter essa relação, mas sim: essa relação permite que eu seja quem eu sou, sem precisar me anular para manter o outro. O amor saudável não deve ser uma negociação onde um perde para que o outro possa ganhar. Deve ser um espaço de crescimento mútuo, onde as mudanças surgem espontaneamente e não como uma imposição para garantir a permanência de quem talvez já tenha decidido partir. Amar não significa se perder no outro, mas sim encontrar um caminho onde ambos possam caminhar lado a lado sem que precise apagar a própria luz para iluminar o caminho do outro. E no final das contas, eu espero que você tenha entendido que um relacionamento saudável não deveria exigir que você se anule para manter o outro por perto. Esse é um preço muito caro que, olha, no fundo, você não está a fim de pagar. Se você sente que precisa mudar quem você é para que alguém fique perto de você, talvez seja a hora de você se perguntar: esse amor me fortalece ou me aprisiona? E se esse conteúdo foi útil para você, te peço que curta esse conteúdo, que você compartilhe para outras pessoas que podem se beneficiar desse bate-papo. Inscreve-se aqui para mais conteúdos como esse que podem te ajudar na sua jornada de crescimento pessoal. A sua participação é muito, muito, muito importante para mantermos essa conversa ativa, mesmo quando o conteúdo já tivesse encerrado. Aqui é meu muito obrigado por me acompanhar até aqui no finalzinho. Um beijo e até a próxima. Tchau, pessoal!